Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com o conteúdo que eu estava discutindo com vocês, eu gostaria de relembrar para com quem eu já discuti e tratar com quem eu ainda não discuti a decomposição vetorial, ok? Bom, para a gente estudar decomposição vetorial, a gente pode pensar em um sistema de eixos cartesianos, como por exemplo, um eixo x e um eixo y. E vamos então dispor um vetor A na origem desse sistema de eixos, ok? A decomposição vetorial, ela consiste em a gente transformar esse vetor em dois outros vetores. Então veja, é o contrário da soma vetorial. Na soma vetorial a gente trocava 2 por um só. Esse a gente vai trocar 1 por 2. Para isso, nós vamos fazer as projeções ortogonais desse vetor A nos eixos x e y. Como é que a gente faz a projeção ortogonal? Bom, da ponta do vetor, a gente vai traçar uma linha que chega no eixo x formando 90 graus. Ali naquele ponto onde essa linha tracejada cruza o eixo x, a gente tem a ponta da projeção no eixo x, que seria o vetor AX. A gente pode fazer a mesma coisa no eixo vertical, o eixo y. Da ponta do vetor A, a gente traça uma projeção ortogonal no eixo y e temos então o AY, ok? Bom, eu gostaria de saber então qual é o módulo desse vetor AX e o módulo desse vetor AY. Para isso, eu preciso saber a inclinação do vetor A. Pode ser em relação ao eixo Y ou pode ser em relação ao eixo X. Eu vou usar como exemplo aqui o eixo X, ok? E aí então, as projeções ortogonais do vetor A são AX e AY. Como que eu vou calcular o AX? Eu vou fazer o módulo do vetor A vezes o cosseno de θ. Agora, para você lembrar que é o cosseno, você vai olhar para a figura aqui, ó, e você vai perceber que o θ ele está desenhado aqui tocando o x. Então lembra, se está com o ângulo, eu vou multiplicar pelo cosseno. Já a parte y, ela está sem o ângulo θ. E se ela está sem o ângulo θ, então eu vou multiplicar o A pelo seno de θ, ok? Então, a parte que está com o ângulo, cosseno, a parte que está sem o ângulo, seno, beleza? Então, com isso a gente trocou o vetor A por dois outros vetores, AX e AY. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, se a gente tem AX e AY e quer o vetor A, então é só calcular o módulo do vetor resultante. Como você pode perceber, AX e AY eles formam 90 graus e para a gente resolver a resultante de dois vetores formando 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras. Nesse caso fica a ao quadrado igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, é assim que a gente vai usar a decomposição vetorial. É possível que você se depare com algum exercício onde ele te dê vários vetores inclinados em relação ao sistema de eixos. Você pode decompor todos esses vetores e com isso você vai chegar em casos mais simples. Vai ter só vetores no eixo x. Você faz soma se eles tiverem o mesmo sentido ou subtração se eles tiverem sentidos opostos. Vai ter vários vetores no eixo y. Soma se eles tiverem o mesmo sentido, subtração se eles tiverem sentidos opostos e tendo aí um vetor no eixo x e outro no eixo y, é só você fazer o teorema de Pitágoras. Beleza? Próxima operação vetorial. Multiplicação de um vetor por um escalar. Então lembra que escalar é um número. O que acontece se eu multiplicar um vetor por um número? Bom, ao multiplicar o vetor por um número, a gente vai alterar o tamanho
desse vetor. Por exemplo, o vetor A tem esse tamanho aqui, dado por essa seta azul, na horizontal e para a direita. O que seria então o vetor 2A? Seria um vetor na horizontal e para a direita com o dobro do tamanho do vetor A. O que seria o vetor 3A? Um vetor na horizontal e para a direita com o triplo do tamanho de A. Então veja, eu altero o tamanho do vetor, mas eu não altero direção e sentido se eu multiplico o vetor por um número positivo. Agora, e se eu multiplicar por um número menor do que 1, maior do que 0? Por exemplo, 0,5. Então eu estou diminuindo o tamanho do vetor. Teríamos esse resultado aqui, o vetor meio A, ou 0,5. Vetor A é um vetor na horizontal e para a direita com metade do tamanho de A. E se eu multiplicasse por um número negativo? O número negativo inverte o sentido do vetor. Então, se o vetor A era na horizontal e para a direita, agora nós temos um vetor na horizontal e para a esquerda. O 0,5 diminui pela metade o tamanho do vetor A. Então, teríamos um vetor desse tamanho aqui, na horizontal e para a esquerda, menos 0,5A ou menos meio A. O vetor menos 2A seria o dobro do tamanho de A na horizontal e para a esquerda, pessoal. Ok? Está aí o menos 2A. Menos 3A seria triplo do tamanho de A na horizontal e para a esquerda. Está lá. Ok? Então, ao multiplicar um vetor por um número, por um escalar, você altera o tamanho dele. Se esse número for maior do que 1, você está aumentando o tamanho do vetor. Se for entre 0 e 1, está diminuindo o tamanho do vetor. O sinal tem a ver com o sentido. Se for positivo, o mesmo sentido do vetor. Se for negativo, o sentido contrário ao vetor original. Ok? Próxima operação vetorial. Nós vamos aprender agora uma outra forma de somar vetores, utilizando versores. O que são versores? São vetores unitários. Como assim? São vetores de tamanho, de módulo 1, ok? Bom, como é que a gente vai trabalhar com versores? Vamos tomar um exemplo aqui, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Se a gente for somar os vetores A, B e C, podemos usar a regra da poligonal e teríamos esse resultado. A soma é o vetor que sai da origem do primeiro e termina na extremidade do último. Tá aí. Esse é o vetor soma. E essa operação a gente já sabe fazer. Mas como ficaria usando versores? Bom, para usar versores, nós vamos medir então o lado de um quadradinho. E esse vetorzinho de tamanho 1 quadradinho é o vetor I. Esse outro, na vertical, é o vetor J. Então eu vou usar aqui horizontal e para a direita, positivo I, e vertical e para cima, positivo J. Assim, eu posso escrever todos os vetores A, B e C em termos dos versores I e J. Como? Assim, 3 para a direita significa 3I. 4 para cima é o 4J. Então, o vetor A é 3I mais 4J. Já o vetor B é 6I. E o vetor C é menos 3J, visto que ele está contrário à nossa orientação aqui. Está para cima, positivo. Portanto, se ele está para baixo, negativo. Ok? O vetor A será escrito então como 3I mais 4J. O vetor B, 6I mais 0J, porque ele está só na horizontal. E o vetor C, 0I menos 3J.
j. A pergunta a ser respondida é: como determinar o vetor soma, que é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C? Utilizando versores, basta a gente fazer a seguinte continha: A mais B mais C, que resulta em soma todas as componentes I, soma todas as componentes J. 3 mais 6 mais 0, 9i. Mais 4 mais 0 menos 3, isso dá 1j, ok? Então o vetor S, ele é um vetor de 9i mais 1j. O que significa isso? Então, se você olhar nessa figura aqui, que a gente já tinha feito, conta quantos quadradinhos nós temos aqui para a direita. Vamos verificar 9 e quantos para cima. Vamos verificar 1. Nós poderíamos obter o módulo desse vetor soma aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Você não precisa ter essa figura, basta ter esse resultado. E você já sabe, 9 quadradinhos no eixo x e 1 quadradinho no eixo y. Aplicando então o teorema de Pitágoras, s ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 82. Você pode deixar na raiz mesmo, ok? Não tem nenhum problema. Valeu, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a matemática vetorial. A partir de agora, nós vamos começar realmente a estudar física e vamos aplicar esses conceitos que nós aprendemos para entender conceitos físicos. Valeu? Um abraço, bom estudo para vocês. Eu vou deixar uma sugestão de tarefa na descrição do vídeo. Valeu? Um abraço, até mais, tchau, tchau.